Milionário flagra faxineira grávida, chorando no porão, e o que ele vê ao lado dela é chocante. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A mansão no Morumbi era um lugar de silêncio. Kaylan Monteiro gostava assim. Silêncio significava controle, e controle era tudo o que ele tinha naqueles dias. Por isso, quando ouviu um som abafado vindo de algum lugar embaixo da casa, seu corpo inteiro ficou tenso. Era um choro baixo, desesperado, que vinha do porão. Ele parou no meio da sala, o copo de água na mão. Fazia meses que não descia ao porão. Não havia motivo. Era só um lugar escuro onde guardava coisas que preferia esquecer. Mas aquele som quebrou a ordem perfeita da sua rotina. Ele colocou o copo sobre a mesa e caminhou até a porta que levava para baixo. Os degraus de mármore eram frios sob seus pés. O ar ficava mais pesado, mais úmido, conforme ele descia. Quando abriu a porta pesada de madeira, a cena que viu o deixou completamente parado. Ali, sentada no chão gelado, estava Elara. A barriga de 8 meses era impossível de ignorar. O uniforme azul de faxineira estava todo amassado e o rosto dela estava molhado de tanto chorar. Mas não era só isso. Nos braços dela, tremendo de febre, havia um menino pequeno. Não devia ter mais de 5 anos. A pele dele era pálida demais, os lábios com um tom arroxeado, os olhos meio fechados. E nas mãos de Elara, apertada contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, havia uma foto velha e desgastada. O que está acontecendo aqui? A voz de Kaylan saiu mais dura do que ele queria. Ele não sabia lidar com situações assim, com emoções, com imprevistos. Elara levantou o rosto assustada. Os olhos vermelhos e inchados encontraram os dele. Instintivamente, ela abraçou o menino com mais força, como se estivesse protegendo ele de algum perigo. Senhor Monteiro, eu posso explicar. A voz dela saía em pedaços, quebrada pelo choro e pelo medo. Por favor, não me demita. Por favor. Quem é essa criança? Kaylan deu um passo para dentro do porão, os olhos fixos no menino que claramente estava muito doente. O que ela está fazendo na minha casa? É meu irmão. Ele se chama Oran. Elara começou a chorar mais forte, o corpo tremendo. Ele está doente, senhor, muito doente. Eu não tenho com quem deixar ele. Não tenho ninguém. Se eu não trouxer ele comigo, ele fica sozinho em casa, e eu não posso fazer isso. Ele precisa de mim. Kaylan olhou para o menino de novo. A respiração da criança era difícil. Cada inspiração parecia doer. Os olhos dele reviravam de vez em quando, um sinal claro de que algo estava muito errado. Ele precisa de um médico. Kaylan falou, a voz um pouco mais suave. Por que você não levou ele para o hospital? Porque eu não tenho dinheiro, senhor. Elara limpou o rosto com as costas da mão, tentando se recompor. Ele tem uma doença no cérebro. Precisa de remédios caros, de médicos especialistas. Eu faço o que posso, mas não é suficiente. Nunca é suficiente. Kaylan ficou em silêncio. Havia algo naquela cena que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Talvez fosse a fragilidade do menino. Talvez fosse o desespero da mulher. Ou talvez fosse a culpa que ele carregava há 8 meses, pesada como uma pedra no peito. Por favor, senhor Monteiro. Elara olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Eu preciso desse emprego. É tudo que eu tenho. Eu prometo que ele não vai dar trabalho. Eu deixo ele aqui quieto. Ele não faz barulho. Por favor, não me mande embora. Kaylan abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque naquele momento algo aconteceu. A foto que Elara segurava com tanta força escorregou das mãos dela e caiu no chão, deslizando até parar perto dos pés de Kaylan. Ele olhou para baixo. A foto estava virada para cima, gasta pelo tempo e pelo toque constante das mãos de Elara. E quando seus olhos focaram na imagem, o ar sumiu dos seus pulmões. Era um homem jovem, sorrindo para a câmera.
Um sorriso largo, genuíno, cheio de vida. Um sorriso que iluminava o rosto todo. E Cailan conhecia aquele sorriso. Conhecia aquele rosto. Tinha visto aquele rosto pela última vez no espelho retrovisor do carro, naquela noite horrível de chuva, quando decidiu acelerar e fugir, em vez de parar e ajudar. O mundo ao redor dele começou a girar. As pernas ficaram fracas. Ele se apoiou na parede, a respiração acelerada, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Senhor? A voz de Elara chegou distante, como se ela estivesse muito longe. O senhor está bem? Ficou branco. Cailan não conseguiu responder. Ele estava olhando para a foto, incapaz de desviar os olhos. Aquele homem, aquele sorriso, era ele. Era o homem que Cailan tinha atropelado. O homem que ele tinha deixado sozinho no asfalto molhado. O homem cujo rosto o assombrava todas as noites. Quem é esse? Cailan conseguiu perguntar, a voz saindo rouca, quase inaudível. Elara olhou para a foto no chão e mais lágrimas escorreram pelo rosto. É meu marido. Era. Ele morreu há 8 meses. Foi atropelado na Marginal Pinheiros. O motorista fugiu. Nunca encontraram quem fez isso. As palavras dela doíam muito em Cailan. Cada uma doía mais que a anterior. Ele tinha tirado o marido dela. Ele tinha destruído a vida dessa mulher. E agora ela estava ali no porão da casa dele, chorando, grávida de 8 meses, cuidando de uma criança doente, completamente sozinha no mundo. E ela não fazia ideia de que o homem parado na frente dela era o responsável por tudo. Senhor Monteiro! Elara estava de pé agora, segurando Oran no colo com dificuldade por causa da barriga. O senhor está bem mesmo? Quer que eu chame alguém? Cailan balançou a cabeça tentando se recompor. Ele precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava pensar. Pode ficar, ele disse, a voz saindo estranha, distante. Pode trazer o menino, mas ele precisa de um médico. Vou providenciar isso. Antes que Elara pudesse responder, antes que pudesse agradecer ou perguntar qualquer coisa, Cailan virou as costas e subiu as escadas rapidamente, quase correndo. Ele precisava sair daquele porão. Precisava se afastar daquela foto, daquele sorriso que o acusava. Quando chegou no andar de cima, ele trancou a porta do escritório e se apoiou na mesa, as mãos tremendo. A foto estava gravada na mente dele. O sorriso, os olhos. E agora ele sabia. Sabia o nome, sabia a família, sabia as consequências do que tinha feito. E não havia como fugir mais. 8 meses antes, a vida de Elara era completamente diferente. Ela acordava às 5 da manhã todos os dias, colocava o uniforme branco impecável de enfermeira e ia para o hospital das clínicas. Era um trabalho cansativo, mas ela amava. Cuidar de pessoas, ajudar quem estava sofrendo, fazer a diferença na vida de alguém. Isso tinha significado para ela. Elara, o paciente da cama 7 está chamando você. Uma colega avisou, passando pelo corredor apressada. Já vou. Elara respondeu, ajeitando o crachá no peito. A barriga ainda não aparecia muito. Eram só algumas semanas de gravidez, mas ela já sabia. Tinha feito o teste 3 dias antes e quando viu o positivo, chorou de felicidade. Ela e Diego tinham planejado aquela gravidez. Queriam muito ter um filho. Diego era músico, tocava violão em bares, em festas, em qualquer lugar que o chamasse. Ele sonhava em viver da música um dia, em gravar um disco, em ser reconhecido. Enquanto isso não acontecia, Elara segurava as contas da casa com o salário de enfermeira. E eles eram felizes assim. Não tinham muito, mas tinham um ao outro. Naquela noite, quando Elara chegou em casa depois do plantão, Diego estava na sala tocando violão. Ele sorriu quando a viu entrar. Aquele sorriso que ela amava, que fazia tudo parecer mais leve. Como foi o dia? Ele perguntou, colocando o violão de lado e levantando para abraçá-la. Cansativo, mas bom. E o seu?
Conseguiu falar com o dono daquele bar novo? Elara se encostou nele, sentindo o cheiro de sabonete e café que era tão dele. Consegui. Ele quer que eu toque na inauguração. Vai ter muita gente importante lá. Pode ser a minha chance, amor. A voz dele tinha esperança de verdade. Vai dar certo. Eu sei que vai. Elara beijou o rosto dele. E quando nosso bebê nascer, você já vai estar famoso, tocando nos melhores lugares da cidade. Diego colocou a mão na barriga dela, mesmo não tendo nada para sentir ainda. Vou cuidar bem de vocês dois, prometo. Vou trabalhar muito, vou conseguir coisas melhores. Vocês não vão faltar nada. Mas 3 dias depois, tudo mudou. Diego estava voltando para casa depois de tocar em um evento do outro lado da cidade. Era quase meia-noite. Chovia muito. Elara estava em casa esperando ele, assistindo televisão, quando o telefone tocou. Era um número que ela não conhecia. Alô? Ela atendeu, sem saber que aquele era o momento em que a vida dela ia desabar. É a senhora Elara Costa. A voz do outro lado era formal, séria demais. Sim, sou eu. Quem está falando? Aqui é da Polícia Militar, senhora. A senhora precisa vir até a Marginal Pinheiros. Houve um acidente com um Diego Costa. O coração de Elara parou. Como assim um acidente? Ele está bem? O que aconteceu? A senhora precisa vir aqui, por favor. É urgente. Elara não lembra como chegou até lá. Lembra só de pegar um táxi, de o motorista dirigir rápido demais, de a chuva bater no vidro com força. E quando ela chegou, viu a moto de Diego destruída no meio da pista. Viu os policiais. Viu o corpo coberto por um lençol branco. Não, ela disse, a voz saindo fraca. Não, não pode ser ele. Tem que ser engano. Mas não era engano. Era Diego, seu marido, o pai do bebê que ela carregava, o homem que ela amava mais que tudo, e ele estava morto. Foi atropelamento, senhora. O policial explicou, a voz cansada de dar esse tipo de notícia. Um carro bateu nele e fugiu. Não temos placas, não temos testemunhas. A área não tem câmeras. Estamos investigando, mas vai ser difícil encontrar o responsável. Elara caiu de joelhos no chão molhado. A chuva misturava com as lágrimas no rosto dela. Ela não conseguia respirar direito. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir uma dor tão grande que parecia que ia partir ela ao meio. Os meses seguintes foram um pesadelo. Elara tentou voltar para o trabalho, mas não conseguia se concentrar. Chorava no meio dos plantões. Tinha crises de pânico. Os médicos a afastaram e depois veio a demissão com todos os direitos pagos. Afinal, ela estava grávida, mas ela não tinha condições de voltar. O dinheiro que Diego tinha guardado acabou rápido. O aluguel começou a atrasar. Então a avó que cuidava de Oran, o irmão mais novo de Elara, morreu de repente. Oran ficou sem ninguém e ele era doente. Tinha problemas no cérebro que precisavam de tratamento constante. Elara não pensou 2 vezes. Pegou o menino e levou para morar com ela. Mas como ia trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo? Como ia pagar as contas, os remédios, o aluguel? Foi quando ela viu o anúncio de emprego para faxineira em uma mansão no Morumbi. O pagamento era bom. E o horário permitia que ela levasse Oran escondido, deixando ele no porão enquanto trabalhava. Ela não era faxineira. Ela era enfermeira. Mas não tinha escolha. Você aceita o emprego? A governanta da mansão perguntou depois da entrevista. Aceito. Elara respondeu, engolindo o orgulho. E foi assim que ela começou a trabalhar na casa de Kaylan Monteiro, o homem responsável pela morte do marido dela. Só que ela não sabia disso. Ainda não. Kaylan Monteiro estava na frente da janela do escritório, olhando para as luzes de São Paulo. A cidade brilhava lá embaixo, cheia de vida, de movimento. Mas ele se sentia acabado por dentro. Fazia 8 meses que aquilo tinha acontecido. 8 meses desde a noite que mudou tudo. O copo de uísque na mesa estava intocado. Ele não bebia mais, não conseguia. Toda vez que tentava, lembrava da chuva, do impacto, do pânico que o fez acelerar em vez de parar.
Senhor Monteiro, o senhor tem reunião em 15 minutos com os investidores. A secretária avisou pelo interfone. Cancele. Cailan respondeu, a voz sem emoção. Mas, senhor, é a terceira vez que o senhor cancela essa reunião. Eles estão começando a ficar irritados. Eu disse para cancelar. Ele desligou o interfone e voltou para a janela. Para o mundo, Cailan era um sucesso. Jovem, rico, poderoso. As pessoas da Faria Lima falavam dele com respeito. Mas dentro daquela mansão enorme e vazia, ele era só um prisioneiro da própria culpa. Ele não tinha amigos de verdade. Não tinha família próxima. Os pais tinham morrido em um acidente de avião quando ele tinha 22 anos. E ele era filho único. Herdou a empresa do pai e a transformou em um império. Mas no processo se isolou de todo mundo. E depois daquela noite, o isolamento ficou ainda pior. Ele mal saía de casa, mal falava com alguém. Os empregados tinham medo dele, mesmo ele nunca tendo gritado ou maltratado ninguém. Era só a frieza, a distância, o jeito como ele olhava para o nada, perdido em pensamentos que ninguém conseguia adivinhar. De vez em quando, a mão dele fechava sozinha, formando um punho apertado. Era um tique que ele tinha desenvolvido, e havia momentos em que ele simplesmente travava, parado no meio de qualquer coisa que estivesse fazendo, revivendo aqueles segundos terríveis, a chuva batendo no para-brisa, os faróis iluminando a estrada molhada, e então o impacto. O som horrível da batida, o corpo sendo jogado para o lado, e ele, congelado de medo, pisando no acelerador e fugindo como um covarde. Cailan nunca tinha se achado covarde antes. Sempre foi decidido, firme, corajoso nos negócios. Mas naquela noite ele descobriu o que era. Descobriu que quando o medo realmente tomava conta, ele era capaz de fazer a coisa mais errada possível. E agora não havia como voltar atrás. O tempo tinha passado. 8 meses. Se ele se entregasse agora, seria preso. Perderia tudo. A empresa, a reputação, a liberdade. E para quê? O homem já estava morto. Nada ia trazê-lo de volta. Mas a culpa não o deixava em paz. Cada noite era um tormento. Cada vez que fechava os olhos, via aquele rosto. Aquele sorriso que ele tinha visto por acaso em uma reportagem de jornal semanas depois, quando procurou notícias sobre o acidente. Diego Costa, 32 anos, músico, deixou esposa grávida. Esposa grávida. Aquelas palavras tinham ficado gravadas na cabeça de Cailan. Ele não tinha tirado uma vida qualquer. Tinha tirado um pai de uma criança que nem tinha nascido ainda. Tinha destruído uma família. Senhor? A voz da governanta na porta o tirou dos pensamentos. A faxineira nova, a Elara, está pedindo para falar com o senhor. Cailan se virou. O que ela quer? Não sei, senhor. Ela disse que é importante. Diga que estou ocupado. Já disse, senhor. Mas ela insiste. Diz que é sobre o irmão dela. O irmão. A criança doente. A foto. Cailan fechou os olhos e respirou fundo. Ele não podia fugir para sempre. Está bem. Diga que eu desço em 5 minutos. Quando ele chegou na cozinha, Elara estava de pé perto da pia, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. A barriga grande de 8 meses fazia ela parecer frágil e cansada. Os olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar. Senhor Monteiro, obrigada por me receber. A voz dela era baixa, humilde. Eu queria agradecer. Por ontem. Por não ter me demitido. Por ter dito que vai ajudar o Warren. Eu não sei como agradecer direito. Cailan olhou para ela e sentiu o peito apertar. Aquela mulher não sabia de nada. Não sabia que o homem na frente dela era o responsável por toda a dor que ela sentia. E isso tornava tudo infinitamente pior. Não precisa agradecer, ele disse, mantendo a voz neutra. Só cuide do menino e não deixe isso acontecer de novo. Não vai, senhor. Eu prometo. Vou encontrar um jeito melhor de cuidar dele sem atrapalhar o trabalho. Ela olhou para o chão, incapaz de encará-lo por muito tempo. Cailan ficou parado, sem saber o que mais dizer.
Ele queria perguntar sobre o marido dela. Queria saber mais sobre Diego, mas não podia. Seria estranho demais, suspeito demais. Pode ir, ele disse finalmente, virando as costas para ela. Elara saiu da cozinha e Cailan ficou sozinho, a respiração pesada. Ele precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente ignorar aquilo. Mas o quê? Como consertar algo que não tinha conserto? Ele não sabia. Só sabia que a culpa o corroía por dentro e que agora ela tinha um rosto, um nome, uma história, e ele não ia conseguir fugir mais. No dia seguinte, Cailan acordou cedo. Não que tivesse dormido muito. Passava a maior parte das noites acordado, olhando para o teto, pensando. E desde que tinha visto a foto de Diego, desde que tinha descoberto quem era Elara, tudo ficou ainda pior. Ele desceu para tomar café, mas não conseguiu comer nada. O estômago estava embrulhado. Foi quando ouviu vozes vindo da cozinha. Uma era de Elara, a outra era da governanta, Dona Marta. Você precisa ser mais cuidadosa, menina. Dona Marta estava dizendo, o tom preocupado. Se o senhor Monteiro descobrir que você anda trazendo o menino para cá, vai te mandar embora na hora. Ele já sabe, Dona Marta. Elara respondeu, a voz cansada. Ele descobriu ontem, mas disse que não tem problema, que eu posso trazer o Warren. Sério? Dona Marta parecia surpresa. O senhor Monteiro disse isso? Isso não parece coisa dele. Ele não é de se importar com os problemas dos outros. Eu também achei estranho, Elara admitiu. Mas ele disse que vai até providenciar um médico para o Warren. Não entendo por quê. Cailan ficou parado do outro lado da porta, ouvindo. Ele sabia que deveria se anunciar, mas não conseguiu. Queria ouvir o que elas estavam dizendo. Talvez ele tenha um lado bom que a gente não conhece, Dona Marta sugeriu. Ou talvez ele esteja se sentindo sozinho e viu em vocês uma chance de fazer algo bom. Não sei, Elara suspirou. Só sei que preciso desse emprego. E se ele está disposto a ajudar o Warren, vou aceitar. Não tenho escolha. Cailan se afastou da porta e voltou para o escritório. As palavras de Elara ecoavam na cabeça dele. Ela não tinha escolha. Estava aceitando a ajuda dele por desespero, não por confiar nele. E como ela poderia confiar? Ela não sabia de nada. Se soubesse a verdade, o odiaria. E com razão. Mais tarde, naquele dia, Cailan ligou para o melhor neurologista pediátrico que conhecia. Dr. Henrique Almeida, que trabalhava no Sírio-Libanês. Eles tinham feito negócios juntos anos atrás, e Cailan sabia que ele era o melhor na área. Henrique, preciso de um favor, Cailan disse quando o médico atendeu. Cailan, faz tempo que não conversamos. O que você precisa? Tenho uma criança aqui que precisa de atendimento urgente, problema neurológico. Não sei exatamente o que é, mas parece grave. Pode encaixar uma consulta? Para você, sempre. Manda os dados dele que eu marco para essa semana. Obrigado. E Henrique, eu vou pagar tudo. Consultas, exames, tratamento, o que for necessário. Dinheiro não é problema. Houve uma pausa do outro lado. Tudo bem. Mas posso perguntar quem é essa criança? Família sua? Não, é complicado. Explico depois. Cailan desligou antes que o médico pudesse perguntar mais alguma coisa. Ele desceu até o porão onde Elara costumava deixar Warren durante o dia. A criança estava deitada em um colchão velho, coberta por um cobertor fino. Elara estava ao lado, segurando a mão dele, cantando baixinho uma música de ninar. Elara. Cailan chamou da porta. Ela se virou assustada. Senhor Monteiro, desculpe, eu estava só. Não precisa se desculpar. Consegui marcar uma consulta para o Warren. Depois de amanhã no Sírio-Libanês, com o melhor neurologista da cidade. Os olhos de Elara se arregalaram. Senhor, eu não tenho como pagar isso. O Sírio-Libanês é muito caro. Eu vou pagar. Cailan disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas por quê? Ela se levantou, o corpo tenso. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Não faz sentido.
Kaylan ficou em silêncio por um momento. Ele queria gritar a verdade. Queria dizer que estava fazendo aquilo porque tinha matado o marido dela, porque era culpado, porque precisava de alguma forma tentar compensar o que tinha feito, mas não conseguiu, porque ninguém deveria ter que ver uma criança sofrer sem poder fazer nada. Foi tudo o que ele disse. Elara o olhou desconfiada, mas não disse nada. Ela só concordou com a cabeça e voltou a atenção para Oren. E Kaylan saiu do porão com o peso da culpa ainda mais pesado nos ombros. 2 dias depois, na manhã da consulta, Kaylan estava nervoso. Ele tinha mandado um carro buscar Elara e Oren, e agora estava esperando os dois no hospital. Quando eles chegaram, Elara parecia ainda mais cansada. A barriga grande tornava cada movimento difícil, e Oren estava nos braços dela, o rostinho pálido e suado de febre. "Bom dia", Kaylan disse, se aproximando. "Bom dia, Sr. Monteiro." Elara respondeu formal. "Obrigada por tudo isso. De verdade. Não precisa agradecer. Vamos subir." O consultório do Dr. Henrique era enorme, com uma vista bonita para a cidade. Tinha brinquedos em um canto para deixar as crianças mais confortáveis, mas Oren estava fraco demais para se interessar por qualquer coisa. O médico examinou o menino com cuidado, fez várias perguntas para Elara, pediu uma série de exames. A consulta durou mais de 1 hora. Quando terminou, o Dr. Henrique se virou para eles com uma expressão séria. "A situação é delicada", ele começou. "O Oren tem uma condição neurológica degenerativa. Sem tratamento vai piorar com o tempo. Mas há esperança. Existe um tratamento novo que pode ajudar muito. O problema é que é caro." "Quanto?" Elara perguntou, já sabendo que a resposta seria impossível para ela. "Cerca de R$200 mil ao longo de 6 meses. Medicamentos importados, terapias especializadas, acompanhamento constante." Elara sentiu as pernas fraquejarem. R$200 mil. Era mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. "Eu pago", Kaylan disse sem hesitar. "Senhor Monteiro..." Elara começou, mas ele a interrompeu. "Eu pago", ele repetiu firme. "O menino vai ter o tratamento." Elara começou a chorar ali mesmo, na frente dos dois. Era tudo demais. A gratidão, a confusão, o medo. Ela não entendia por que aquele homem estava fazendo tanto por eles. Quando saíram do consultório, ela estava segurando Oren no colo, ainda chorando. Kaylan caminhava ao lado, calado. E foi quando aconteceu. Elara tropeçou. Não foi nada grave, só um passo em falso, mas o suficiente para a foto que ela sempre carregava no bolso cair no chão. A foto deslizou pelo piso liso do corredor e parou bem na frente de Kaylan. Ele olhou para baixo e viu aquele rosto, aquele sorriso. Diego, de novo. Sem pensar, Kaylan se abaixou e pegou a foto. Seus dedos tocaram o papel gasto, desgastado pelo toque constante. E quando ele olhou para aquela imagem, para aquele sorriso que o assombrava todas as noites, algo dentro dele se quebrou. O ar sumiu dos pulmões dele. O corredor começou a girar. As pernas ficaram fracas. Ele ficou parado ali, segurando a foto, incapaz de se mover, incapaz de pensar em outra coisa que não fosse aquela noite horrível. "Senhor Monteiro", a voz de Elara chegou distante. "O senhor está bem? Pode me devolver a foto, por favor?" Kaylan levantou os olhos e encontrou o olhar dela. E pela primeira vez em 8 meses, ele sentiu vontade de contar a verdade, de gritar que tinha sido ele, que ele era o responsável, que ele era o covarde que tinha fugido e deixado Diego caído sozinho na chuva. Mas ele não conseguiu. As palavras ficaram presas na garganta. Ele só conseguiu devolver a foto para ela, a mão tremendo. "Desculpe", ele murmurou. Eu preciso ir." E antes que Elara pudesse dizer qualquer coisa, Kaylan virou as costas e saiu do hospital quase correndo, o coração batendo tão forte que doía no peito. Ele entrou no carro e pediu para o motorista ir embora. E enquanto o carro se afastava,
Ele encostou a cabeça no banco e fechou os olhos, tentando respirar, tentando se controlar. Mas não adiantava. Aquele rosto, aquele sorriso, estava gravado na mente dele para sempre. E agora, ele sabia que não havia como fugir mais. A verdade ia explodir mais cedo ou mais tarde, e quando isso acontecesse, ele ia perder tudo. Caylan trancou a porta do escritório e jogou a gravata sobre a mesa. As mãos ainda tremiam. Ele foi até o bar no canto da sala e pegou a garrafa de uísque, mas parou antes de abrir. Não, beber não ia resolver nada. Nunca resolvia. Ele se jogou na poltrona de couro e cobriu o rosto com as mãos. A foto, aquela maldita foto. Ele tinha segurado ela nas mãos. Tinha tocado o papel gasto que Elara carregava todos os dias, como se aquilo fosse a única conexão que ela ainda tinha com o marido morto. E era culpa dele. Tudo era culpa dele. Um flashback o atingiu com força. A chuva batendo no para-brisa. Os limpadores mal conseguindo dar conta da água. Ele estava voltando de uma reunião, dirigindo rápido demais, como sempre fazia. E então, do nada, a moto apareceu na frente dele. Não houve tempo de frear direito. O impacto foi seco, violento. Ele viu o corpo sendo jogado para o lado da pista. E em vez de parar, em vez de descer do carro e ajudar, ele acelerou. Fugiu como um covarde. Passou pelos dias seguintes em pânico, esperando a polícia bater na porta. Mas ninguém veio. Não havia câmeras naquela parte da marginal. Não havia testemunhas. Ele tinha se safado. Só que não tinha se safado de verdade. A culpa o devorava por dentro todos os dias. E agora ela tinha um rosto, um nome, uma história. Diego Costa, músico. 32 anos. Deixou a esposa grávida, deixou um irmão doente, deixou pessoas que dependiam dele. Caylan se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, as luzes da cidade piscavam indiferentes. A vida continuava para todo mundo, mas para ele, tinha parado naquela noite chuvosa. Por que eu fiz aquilo? Ele sussurrou para o vidro. Por que eu não parei? Mas ele sabia por quê. Porque teve medo. Medo de ser preso, medo de perder tudo que tinha construído, medo de enfrentar as consequências. E no final, o medo o transformou em algo que ele nunca pensou que seria. Um assassino, um covarde. Ele passou a mão pelo rosto e respirou fundo. Ajudar Elara e Yoram não era mais uma escolha, era uma obrigação. Era a única forma de tentar diminuir o peso da culpa que o sufocava. Ele não podia trazer Diego de volta, não podia consertar o que tinha quebrado, mas podia garantir que a família dele tivesse uma chance, mesmo que isso significasse estar perto da dor que ele tinha causado todos os dias. Mesmo que significasse olhar para Elara e saber que ela nunca poderia descobrir a verdade, porque se descobrisse, o ódio dela seria merecido. E ele não teria como se defender. A porta do escritório bateu de leve. Era Dona Marta. Senhor Monteiro, a Elara está aqui embaixo. Ela quer falar com o senhor. Caylan fechou os olhos. Diga que eu já desço. Quando chegou na sala, Elara estava de pé perto da janela, olhando para o jardim. Ela se virou quando o ouviu entrar. Os olhos dela estavam vermelhos de novo. Senhor Monteiro, eu preciso falar sobre o que aconteceu hoje. Ela começou, a voz trêmula. O senhor ficou muito estranho no hospital. Parecia que ia desmaiar quando pegou a foto do meu marido. Caylan engoliu em seco. Eu não estava me sentindo bem. Só isso. Tem certeza? Ela deu um passo à frente, os olhos fixos nele. Porque me pareceu que era mais do que isso. Me pareceu que o senhor conhecia ele. O coração de Caylan disparou. Eu não conhecia seu marido, Elara. Então por que olhou para a foto daquele jeito? Por que saiu correndo? Ela estava começando a ficar nervosa, a voz subindo de tom. Eu já disse, não estava me sentindo bem. Caylan manteve o tom firme, mas por dentro estava desesperado. Ela estava desconfiando. E se ela começasse a procurar, a fazer perguntas, a ligar os pontos? Elara ficou em silêncio por um momento,
os olhos ainda fixos nele. Então suspirou e balançou a cabeça. Tudo bem, desculpe. Eu não devia ter perguntado. Só estou tão confusa com tudo isso, com o Senhor sendo tão bom para nós, sem motivo nenhum. Eu já expliquei o motivo, Cailan disse, tentando soar convincente. Porque é a coisa certa a fazer. Elara concordou com a cabeça, mas não parecia totalmente convencida. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Senhor Monteiro, obrigada. De verdade. O senhor está salvando a vida do meu irmão. Eu nunca vou esquecer isso. Quando ela saiu, Cailan se sentou no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. As palavras dela eram como facas. Ela estava agradecendo, estava sendo grata. E ele não merecia nenhuma gratidão. Merecia ódio. Merecia que ela o odiasse com cada fibra do ser dela. Mas ela não sabia, e ele ia fazer de tudo para que ela nunca descobrisse. Porque se descobrisse, não seria só ele que ia sofrer, seria ela também. E ela já tinha sofrido o suficiente. Uma semana depois, o tratamento de Oren estava prestes a começar. O doutor Henrique tinha organizado tudo. Os remédios importados já tinham chegado. As sessões de terapia estavam marcadas. Era tudo muito caro, muito elaborado. Mas Cailan pagou sem pestanejar. Elara, por outro lado, estava cada vez mais desconfortável com a situação. Ela não conseguia entender por que aquele homem estava fazendo tanto por eles. Toda noite, deitada no quarto minúsculo que Dona Marta tinha arrumado para ela na mansão, ela ficava acordada pensando, procurando uma explicação que fizesse sentido. Dona Marta, posso te fazer uma pergunta? Elara estava na cozinha, ajudando a preparar o jantar, mesmo grávida de 8 meses. Claro, menina, o que é? O senhor Monteiro sempre foi assim? Tão generoso? Dona Marta parou de cortar os legumes e olhou para Elara com surpresa. Generoso? O senhor Monteiro? Nunca. Ele é educado, paga bem, não maltrata ninguém. Mas não é de se envolver com os problemas dos outros. Na verdade, ele nem conversa muito com a gente. Fica trancado naquele escritório o dia inteiro. Então por que ele está fazendo tudo isso por mim e pelo Oren? Elara insistiu. Eu também não entendo, Dona Marta admitiu. Mas talvez ele esteja passando por algo que a gente não sabe. As pessoas às vezes fazem coisas estranhas quando estão sofrendo por dentro. As palavras ficaram na cabeça de Elara. Talvez fosse isso. Talvez Cailan estivesse tentando se redimir de algo. Mas de quê? No dia seguinte, Cailan apareceu na cozinha, onde Elara estava limpando o chão. Ele hesitou na porta antes de entrar. Elara, preciso falar com você. Ela se levantou, apoiando as mãos nas costas, por causa do peso da barriga. Sim, senhor. O tratamento do Oren começa amanhã. Eu quero que você pare de trabalhar até o bebê nascer. Você precisa descansar. E precisa estar disponível para levar o Oren nas consultas. Elara ficou surpresa. Mas, senhor, se eu parar de trabalhar, como vou pagar as coisas? Eu continuo pagando seu salário. Normalmente, você só não vai trabalhar. Vai cuidar de você e do Oren. Não. A resposta saiu firme, surpreendendo os dois. Não posso aceitar isso. Cailan ficou confuso. Por que não? Porque não faz sentido. Elara estava começando a ficar nervosa. O senhor já está pagando o tratamento do Oren, que custa uma fortuna. Agora quer me pagar para não trabalhar? O que o senhor quer de mim, senhor Monteiro? Qual é o seu jogo? Não é um jogo, Elara. Cailan tentou se explicar. Eu só quero ajudar. Ninguém ajuda desse jeito sem querer algo em troca. Ela estava quase gritando agora. Os ricos não fazem caridade de verdade. Sempre tem um preço. Sempre tem uma armadilha. E eu não vou cair nela. Não tem armadilha nenhuma. Cailan deu um passo à frente, tentando parecer sincero. Eu juro, Elara, não quero nada de você. Então me explique. Ela cruzou os braços, os olhos cheios de desconfiança. Me dê um motivo que faça sentido. Por que um homem rico como o senhor ia gastar tanto dinheiro com uma faxineira e o irmão doente dela? Por quê? Cailan ficou em silêncio. Ele não podia contar a verdade. Não ainda. Mas também não conseguia mentir direito.
Não para ela. Não enquanto olhava naqueles olhos cheios de dor e desconfiança. Porque eu sei o que é perder alguém. Ele disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Eu sei o que é ficar sozinho no mundo. E não quero que você passe por isso. Não quero que o Oran sofra desnecessariamente. Elara o olhou por um longo momento, procurando sinais de mentira. Mas tudo o que ela viu foi dor. Dor de verdade. E isso a confundiu ainda mais. Eu não confio em você. Ela disse, a voz mais baixa agora. Eu não confio em ninguém. Aprendi da pior forma que as pessoas mentem, que fogem, que não se importam de verdade. Eu entendo, Cailan respondeu. Mas me deixe provar que estou falando a verdade. Deixe eu ajudar o Warren. E se depois disso você ainda achar que eu tenho segundas intenções, pode ir embora, eu não vou te segurar. Elara respirou fundo. Ela não tinha escolha de verdade. O Warren precisava daquele tratamento e ela não tinha dinheiro, não tinha ninguém, não tinha nenhuma outra opção. Está bem, ela disse finalmente, mas vou ficar de olho e no primeiro sinal de que o senhor quer algo mais, eu vou embora e levo o Warren comigo. Não me importa se ele está no meio do tratamento. Justo. Cailan concordou, mesmo sabendo que se ela descobrisse a verdade, ir embora seria o mínimo que ela faria. Ela ia querer muito mais do que isso. Ela ia querer justiça, e ele não poderia culpá-la por isso. O tratamento de Oran começou. Os primeiros dias foram difíceis. O menino tinha que tomar remédios fortes que deixavam ele enjoado. As terapias eram cansativas, mas aos poucos, pequenas melhoras começaram a aparecer. Ele ficou menos pálido, a febre diminuiu, conseguia ficar acordado por mais tempo. Elara estava feliz, mas também exausta. A gravidez estava no final e ela sentia o corpo pesado, dolorido. Cailan tinha insistido para ela descansar, mas ela não conseguia. Ficava o tempo todo ao lado de Oran, cuidando dele, levando ele nas consultas, garantindo que ele tomasse os remédios na hora certa. E Cailan estava sempre por perto, não de forma invasiva, mas presente. Ele ia junto nas consultas, perguntava sobre o progresso, conversava com os médicos e Elara começou a perceber algo estranho. Ele não agia como um benfeitor distante, agia como alguém que se sentia obrigado, como alguém que estava pagando uma dívida. Era uma tarde de sexta-feira quando tudo desmoronou. Elara estava no quarto com Oran, lendo um livro para ele, quando o menino começou a tremer. No começo, ela pensou que era só um calafrio. Mas então o corpo dele ficou rígido, os olhos reviraram. Era uma convulsão. Oran! Oran! Não! Elara entrou em pânico. Ela tinha visto convulsões antes, no hospital onde trabalhava, mas era diferente quando era alguém que você amava. Socorro! Alguém me ajuda! Dona Marta chegou correndo. Meu Deus! Liga para a emergência! Elara pegou o telefone com as mãos tremendo e discou o número. Mas enquanto esperava atenderem, ela viu Oran ficando roxo, a respiração parando. Ela começou a fazer as manobras de primeiros socorros que tinha aprendido como enfermeira, mas estava tão desesperada que mal conseguia pensar direito. Não morre, por favor, não morre. Ela chorava enquanto trabalhava. Você é tudo que eu tenho. Não me deixa sozinha. Foi quando Cailan apareceu na porta. Ele viu a cena e ficou branco. O que aconteceu? Convulsão, Elara gritou. Ele não está respirando direito. A ambulância está vindo, mas pode demorar. Cailan não pensou. Ele pegou Oran no colo e correu para o carro. Vamos para o hospital. Agora. É mais rápido. Elara o seguiu, a barriga enorme tornando cada movimento difícil. Eles entraram no carro e o motorista disparou pelas ruas de São Paulo, buzinando, furando sinais. Cailan segurava Oran no banco de trás e Elara estava ao lado, segurando a mão do irmão, rezando, implorando para ele ficar vivo. Quando chegaram no pronto-socorro, os médicos levaram Oran imediatamente. Elara tentou seguir, mas uma enfermeira a impediu. A senhora precisa esperar aqui.
Está grávida, não pode entrar na sala de emergência. Mas ele é meu irmão, eu preciso ficar com ele. Elara estava histérica. A equipe vai cuidar bem dele, eu prometo. Mas a senhora precisa se acalmar pelo bem do seu bebê. A enfermeira foi firme, mas gentil. Elara sentou em uma cadeira na sala de espera, as mãos tremendo, o corpo inteiro sacudindo de nervoso. Cailan se sentou ao lado dela, a respiração pesada. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. E então Elara se virou para ele. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados, mas havia algo mais ali. Havia raiva, havia desconfiança. Havia uma pergunta que ela não conseguia mais segurar. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz saindo baixa, mas intensa. Por que você se importa tanto? O que nós somos para você? Cailan não respondeu. Ele só olhou para o chão, incapaz de encará-la. Eu preciso saber. Elara insistiu, a voz ficando mais alta. Porque isso não é normal. Ninguém faz o que você está fazendo sem um motivo. Ninguém gasta tanto dinheiro, tanto tempo, tanta energia em estranhos. O que você quer de nós? Elara, por favor. Cailan tentou falar, mas ela o interrompeu. Não. Ela se levantou, as mãos fechadas em punhos. Eu mereço saber a verdade. O que você está escondendo? Por que olhou para a foto do meu marido daquele jeito? Por que age como se devesse alguma coisa para mim? Cailan sentiu o peito apertar. As paredes pareciam estar se fechando ao redor dele. Ele não conseguia respirar direito. A culpa, guardada por 8 meses, estava explodindo dentro dele como uma bomba. Me responde, Elara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você sabe sobre o Diego? O que você está escondendo de mim? E então, Cailan quebrou. Ele não aguentou mais. As palavras saíram antes que ele pudesse parar. Fui eu, ele disse, a voz rouca, quebrada. O acidente, seu marido. Fui eu que atropelei ele. Elara ficou completamente imóvel, os olhos arregalados, a boca aberta. Ela não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. Não podia ser verdade, não podia. O quê? Ela sussurrou, a voz muito baixa, quase um sussurro. Fui eu, Cailan repetiu, a voz cheia de dor. Naquela noite, na chuva, na Marginal Pinheiros, eu estava dirigindo rápido demais. Eu não vi a moto a tempo, eu bati nele e eu fugi. Eu deixei ele lá, sozinho, morrendo, e eu fugi como um covarde. Elara começou a balançar a cabeça, recuando, as mãos na barriga como se estivesse se protegendo. Não, você está mentindo. Você tem que estar mentindo. Eu queria estar. Cailan tinha lágrimas nos olhos agora. Eu queria que fosse mentira, mas não é. Fui eu. E eu vivo com isso todos os dias. Eu não durmo. Não consigo esquecer. Vejo o rosto dele toda noite. E quando eu descobri que você era a esposa dele, que você estava na minha casa, que eu podia ajudar você e o Warren, eu pensei que talvez, só talvez, eu pudesse fazer algo para compensar. Mas eu sei que não tem compensação. Eu sei que nada que eu faça vai trazer ele de volta. Elara estava soluçando agora, o corpo inteiro tremendo. Você matou ele. Você matou o Diego. Você destruiu a minha vida. Você tirou o pai do meu filho. E ficou rico, feliz, vivendo naquela mansão enorme enquanto eu perdi tudo. Eu não estou feliz, Cailan disse, a voz fraca. Eu não vivo. Eu só existo, carregando essa culpa que me mata por dentro todos os dias. Boa! Elara gritou, a raiva explodindo. Você merece sofrer. Você merece carregar isso para sempre. Você é um covarde. As palavras dela doeram mais do que qualquer coisa que Cailan já tinha sentido. Mas ele sabia que ela estava certa. Ele era tudo aquilo e mais. E ele não tinha direito de pedir perdão, de esperar compreensão, de querer qualquer coisa dela além de ódio. Eu sei, ele disse. Eu sei o que eu sou. E eu vou pagar por isso. De qualquer forma que você quiser. Polícia, prisão, o que for. Eu vou pagar.
Elara olhou para ele com um ódio tão puro, tão intenso, que Cailan sentiu como se estivesse sendo queimado vivo. E então, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a porta da sala de emergência se abriu. O Dr. Henrique saiu, a expressão séria. "Família do Oran?" ele chamou. Elara correu até ele limpando o rosto rapidamente. Como ele está?" "Estabilizado. Foi grave, mas conseguimos controlar. Mas precisamos conversar sobre o tratamento. Ele vai precisar de uma intervenção mais agressiva, um procedimento novo, ainda experimental. E é caro, muito caro." Elara olhou para Cailan, e naquele momento ela enfrentou o dilema mais impossível da sua vida. Elara estava sentada em uma cadeira no corredor do hospital, as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas que não paravam de cair. Oran estava estável, mas o médico tinha sido claro. Sem o procedimento, sem o tratamento mais agressivo, o menino não teria muito tempo. Talvez alguns meses, talvez menos. E o tratamento custava mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em 10 vidas. 300 mil reais. Era um valor absurdo, impossível. Ela não tinha ninguém para pedir ajuda, não tinha família, não tinha amigos com dinheiro. Só tinha uma pessoa que poderia pagar por aquilo, o homem responsável pela morte de seu marido. Cailan estava do outro lado do corredor, apoiado na parede, os olhos fixos no chão. Ele não tinha se aproximado dela desde a confissão. Sabia que não tinha direito. Sabia que qualquer palavra que dissesse só ia piorar as coisas. Mas ele também sabia que ia pagar pelo tratamento. Não porque achava que isso ia redimir ele. Não porque esperava perdão. Mas porque era a única coisa que podia fazer. A única forma de tentar diminuir um pouco da dor que tinha causado. Elara olhou para ele. O ódio dentro dela era imenso. Queimava como fogo. Ela queria gritar, queria bater nele, queria que ele sofresse tanto quanto ela tinha sofrido. Queria que ele sentisse a dor de perder alguém que amava. Queria justiça. Mas quando pensava em Oran, quando lembrava do rostinho pálido do irmão na cama do hospital, quando imaginava ele morrendo por falta de tratamento, o ódio tinha que dividir espaço com outra coisa. Desespero. "Senhor Monteiro", ela chamou, a voz saindo fria, distante. Cailan levantou a cabeça, surpreso que ela estivesse falando com ele. Ele se aproximou devagar, mantendo distância. "Sim, o doutor diz que o tratamento custa 300 mil reais. Elara falou, cada palavra pesando na boca como chumbo. "Você vai pagar?" "Vou." Cailan respondeu sem hesitar. "Tudo que o Oran precisar, eu pago." Elara concordou, os olhos fixos no chão. Ela estava travando uma guerra interna, lutando contra si mesma. Aceitar a ajuda dele significava deixar o assassino do marido escapar, pelo menos por enquanto. Significava usar o dinheiro sujo para salvar Oran. Mas recusar significava ver o irmão morrer. E ela não conseguia fazer isso. Não conseguia. "Eu tenho condições", ela disse finalmente, levantando os olhos para encará-lo. "Você vai pagar pelo tratamento completo. Vai garantir que o Oran receba tudo o que ele precisa. Todos os remédios, todas as consultas, todos os procedimentos. Vai cuidar para que ele fique bem." "Sim, tudo isso." Cailan concordou. "E depois?" Elara continuou, a voz ficando mais firme. "Depois que o Oran estiver curado, ou pelo menos estável e seguro, você vai se entregar para a polícia. Vai confessar o que fez, vai pagar pelo crime que cometeu, e eu vou estar lá para ver você ser preso." As palavras dela machucaram Cailan profundamente. Mas ele não recuou. Ele sabia que ela estava certa. Sabia que ele merecia aquilo, e muito mais. "Está bem", ele disse. "Eu aceito. Eu vou me entregar. Depois que o Oran estiver bem, eu vou à polícia e conto tudo. Você está mentindo." E Lara o acusou, os olhos brilhando de raiva. "Você é rico, poderoso. Vai fugir do país, vai contratar advogados caros, vai escapar como sempre os ricos escapam." "Não vou." Cailan olhou nos olhos dela e pela primeira vez ela viu algo que parecia sinceridade real. "Eu juro, Elara,
pela memória do Diego, pela vida do Warren, pelo seu filho que ainda vai nascer. Eu juro que vou me entregar. Eu preciso pagar pelo que fiz. Não consigo mais viver assim. Elara o estudou por um longo momento, procurando sinais de mentira. Ela queria tanto não acreditar nele, queria tanto que ele fosse só mais um rico mentiroso. Mas havia algo no olhar dele, no jeito como ele falava, que fazia ela pensar que talvez, só talvez, ele estivesse falando a verdade. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrando. Por que você fugiu naquela noite? Por que deixou ele lá sozinho? Cailan fechou os olhos, a dor clara no rosto. Porque eu sou um covarde. Porque eu tive medo de perder tudo, medo de ser preso, de perder a empresa, a reputação, a vida que eu tinha construído. E naquele momento de pânico, eu escolhi me salvar em vez de fazer a coisa certa. E não passa um dia que eu não me odeie por isso. Ótimo, Elara disse, a voz cheia de veneno. Você devia se odiar, devia sofrer, porque o Diego era uma pessoa boa. Ele não merecia morrer. Ele tinha sonhos, tinha planos, ia ser pai, e você tirou tudo isso dele. Tirou dele e de mim. Eu sei. Cailan tinha lágrimas escorrendo pelo rosto agora. E eu nunca vou poder consertar isso. Nunca. Mas eu vou fazer tudo o que puder para garantir que você e o Warren tenham uma vida boa. E depois eu vou pagar pelo que fiz, com quantos anos de prisão forem necessários. Elara virou o rosto, incapaz de olhar para ele por mais tempo. Saia da minha frente. Não quero te ver agora, mas amanhã, quando o médico pedir o pagamento do tratamento, você vai estar lá. Vai pagar cada centavo. Entendeu? Entendi. Cailan deu um passo para trás. E Elara? O quê? Ela ainda não olhava para ele. Me desculpe. Eu sei que não vale nada. Eu sei que não muda nada. Mas eu sinto muito mesmo. Elara não respondeu. Ela só ficou ali, parada, sentindo o peso de uma decisão impossível nos ombros. Ela tinha acabado de fazer um pacto com o diabo. Tinha aceitado a ajuda do homem que destruiu sua vida para salvar a vida do irmão. E sabia que ia ter que viver com essa escolha para sempre. Mas quando pensava em Warren, quando lembrava do sorriso tímido dele, das mãozinhas pequenas segurando a dela, ela sabia que tinha feito a única coisa que podia fazer. Porque no final, o amor pelo irmão era maior do que o ódio pelo assassino do marido. E isso, de alguma forma horrível e dolorosa, teria que ser suficiente. Uma tarde, alguns meses depois do início do tratamento, Elara recebeu a ligação que estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Era o Dr. Henrique. Elara, tenho boas notícias. Os últimos exames do Warren mostraram uma melhora extraordinária. Ele está em remissão completa. O tratamento funcionou além das nossas expectativas. Elara segurou o telefone com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Luna, sua filha de 3 meses, estava dormindo no berço ao lado. Tem certeza, doutor? Ele está curado de verdade? Precisamos continuar com o acompanhamento, mas sim, ele está curado. Pode levar uma vida completamente normal. Ir para a escola, brincar, crescer como qualquer criança saudável. A voz do médico estava cheia de alegria genuína. É raro ver uma recuperação tão completa. Quando desligou, Elara se sentou na cama e chorou. Chorou de alívio, de felicidade, de gratidão. Warren ia viver, ia ter um futuro, mas junto com a alegria veio outra coisa. Uma sensação pesada no peito, porque ela sabia o que aquilo significava. O acordo estava cumprido, Warren estava salvo. E agora, Cailan teria que pagar sua parte da promessa. Ela desceu até o escritório onde Cailan passava a maior parte do tempo. Ele estava sentado na mesa, mexendo em papéis, mas ela sabia que ele não estava realmente trabalhando. Nos últimos meses, ele tinha se tornado uma sombra. Mais magro, mais pálido, mais distante. Como se estivesse se preparando para o fim. O doutor ligou. Elara disse da porta, a voz neutra. Cailan levantou a cabeça. Ele não precisou perguntar nada. Viu a resposta no rosto dela. Ele está bem?
Está curado, em remissão completa. Ela cruzou os braços. Então chegou a hora. Cailan concordou devagar. Ele sabia que esse dia ia chegar. Tinha se preparado mentalmente por meses. Mas agora que estava ali, sentia o medo. Medo da prisão, da perda de liberdade, do julgamento público. Mas mais do que isso, sentia algo próximo de alívio. Porque finalmente, depois de tanto tempo carregando aquele peso sozinho, ele ia poder pagar, ia poder encarar as consequências. Amanhã de manhã vou à delegacia. Ele disse, a voz firme, vou confessar tudo, o atropelamento, a fuga, tudo, e vou aceitar qualquer punição que vierem. Elara o observou por um longo momento. Havia tanta coisa que ela queria dizer. Queria gritar que ele merecia sofrer, que nenhuma prisão seria suficiente, que ele tinha destruído a vida dela de uma forma que nunca poderia ser consertada. Mas as palavras não saíram, porque nos últimos meses ela tinha visto algo que não esperava ver. Tinha visto Cailan se dedicar completamente a salvar Oran, não como um benfeitor arrogante, mas como alguém que realmente se importava. Ele estava em todas as consultas, perguntava sobre cada detalhe, garantia que nada faltasse. E quando Oran tinha uma crise no meio da noite, era Cailan quem levava ele correndo para o hospital, quem ficava acordado esperando notícias, quem pagava sem pestanejar por qualquer procedimento necessário. Eu providenciei algumas coisas. Cailan continuou, tirando uma pasta de dentro da gaveta. Este apartamento aqui é seu agora. Está no seu nome. 3 quartos, em um bairro seguro, perto de boas escolas. Quitado. Você não vai precisar pagar aluguel nunca mais. Ele colocou os papéis sobre a mesa. Elara não se moveu. E tem uma conta bancária, ele continuou, com um valor que vai garantir que você e as crianças vivam confortavelmente pelos próximos anos. Não é uma fortuna, mas é suficiente para você não precisar se preocupar com dinheiro enquanto se reestrutura. Eu não quero nada disso, Elara disse, mas a voz saiu sem convicção. Não é para você, é para o Warren e para a Luna. Cailan olhou para ela pela primeira vez. Eles não têm culpa de nada. E o Diego ia querer que eles tivessem uma vida boa. Eu tirei o pai deles. O mínimo que posso fazer é garantir que não falte nada. Elara sentiu as lágrimas voltando. Ela odiava admitir, mas ele estava certo. As crianças precisavam daquilo. Ela não tinha como dar uma vida digna para ele sozinha. Não ainda. Aceitar aquela ajuda não significava perdoar, significava ser prática. Está bem, ela concordou, pegando os papéis. Mas isso não muda nada. Você ainda vai pagar pelo que fez. Eu sei. E eu quero pagar. Cailan se levantou. Elara, eu sei que nada do que eu diga vai mudar o que aconteceu. Sei que você me odeia e tem todo o direito. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Esses meses cuidando do Warren, vendo ele melhorar, vendo ele sorrir de novo, foram os únicos momentos em que eu senti que minha vida tinha algum propósito desde aquela noite. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só estou dizendo obrigado por me deixar fazer isso. Por me deixar tentar consertar pelo menos uma pequena parte do estrago que causei. Elara limpou o rosto com as costas da mão. Você não consertou nada. O Diego não está mais aqui comigo. Eu ainda vou criar a minha filha sem o pai. O Warren ainda cresceu sem o cunhado que o amava. Você só evitou que mais uma tragédia acontecesse. Isso não é redenção, é o mínimo. Eu sei. Cailan concordou. E é por isso que amanhã eu vou fazer o que deveria ter feito. Vou enfrentar a verdade. Naquela noite, Elara não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, Luna dormindo ao lado, pensando em tudo, no Diego, na noite que ele morreu, nos meses de sofrimento, no desespero de ver Oran doente sem poder ajudar, e depois na descoberta horrível de quem era Cailan, no ódio que sentiu, no dilema impossível que teve que enfrentar, na escolha que fez
de aceitar a ajuda do homem que causou a morte de seu marido para salvar o irmão. E agora ele ia se entregar, ia ser preso, ia pagar. E ela deveria estar feliz, deveria estar sentindo satisfação, alívio, justiça, mas não estava sentindo nada disso. Só sentia um vazio estranho, porque a verdade era que punir Kaylan não ia trazer Diego de volta, não ia mudar o passado, não ia fazer ela se sentir melhor. Na manhã seguinte, Kaylan se arrumou com cuidado, colocou um terno simples, nada chamativo. Despediu-se dos empregados, que ficaram confusos, mas não perguntaram nada. Então pegou o carro e foi direto para a delegacia da região. O delegado estava em sua sala quando Kaylan entrou. "Posso ajudar?" "Sim, eu vim confessar um crime", Kaylan disse a voz firme. "Há alguns meses atrás eu atropelei e abandonei um homem na Marginal Pinheiros, Diego Costa, e fugi sem prestar socorro. Vim me entregar." O delegado ficou surpreso, mas rapidamente pegou um bloco de notas. "O senhor tem certeza do que está dizendo? Quer um advogado presente?" "Tenho certeza. E não preciso de advogado agora. Só quero contar a verdade." Kaylan passou as próximas horas dando todos os detalhes. A chuva, a velocidade, o impacto, a fuga, tudo. Assinou a confissão. Foi fotografado. Teve as digitais coletadas. E quando as algemas fecharam nos pulsos dele, sentiu algo que não esperava. Paz. Uma paz estranha, mas real. Porque finalmente, depois de tanto tempo fugindo, ele estava enfrentando as consequências. Horas depois, Elara recebeu a ligação da polícia confirmando que Kaylan tinha se entregado e estava preso. Ela desligou o telefone e ficou parada, segurando Luna, olhando pela janela do apartamento novo. Oren estava brincando na sala, feliz, saudável, vivo. A justiça tinha sido feita. Kaylan ia ser julgado, condenado, preso. Ele iria pagar pelo que fez com Diego. Mas Elara não sentiu a vitória que esperava. Só sentiu cansaço. Um cansaço profundo de carregar tanto ódio, tanta dor, tanto peso. Ela olhou para a foto de Diego na estante. O sorriso dele continuava lá, congelado no tempo, cheio de vida e esperança. E pela primeira vez em meses, ela falou com ele. "Eu fiz o que precisava fazer, amor. Salvei o Oran. Garanti o futuro da nossa filha. E ele está pagando pelo que fez. Não sei se isso é suficiente. Não sei se alguma coisa seria. Mas é o que eu consegui. É tudo o que eu consegui." Luna começou a chorar. E Elara a embalou, cantando baixinho a mesma música que Diego costumava cantar. E lá fora, a cidade continuava, a vida continuava, e eles, de alguma forma, teriam que aprender a continuar também. Não havia final feliz naquela história. Não havia redenção completa. Só havia a realidade crua de pessoas tentando sobreviver às consequências de escolhas terríveis. Kaylan ia passar anos na prisão, carregando a culpa para sempre. Elara ia criar os filhos sozinha, carregando a dor da perda para sempre, e o Diego, ele nunca ia voltar. Mas Oran ia crescer, Luna ia conhecer o mundo, e talvez, apenas talvez, com o tempo, a dor diminuísse o suficiente para que eles pudessem respirar de novo. Não esquecer, nunca esquecer, mas respirar e seguir em frente, porque era isso que os vivos faziam. Seguiam em frente carregando os mortos no coração, mas seguindo, sempre seguindo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.